Em destaque no Panorama CBN, a programação do 4º dia da COP30 em Belém. Você também vai saber que após 4ª versão do relator, projeto antifacção tem votação adiada. Mauro Vieira e Marco Rubio devem discutir o tarifaço hoje. O presidente dos Estados Unidos sanciona projeto e encerra a paralisação do governo. E mensagens de pedófilo ligam Trump a escândalo sexual. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quinta-feira, 13 de novembro de 2025. Eu trago em menos de meia hora para você as notícias mais importantes que repercutem ao longo do dia. Vamos juntos? Vambora! A primeira COP na Amazônia entra hoje no 4º dia de debates e vai discutir temas como saúde, emprego, educação, direitos humanos, justiça climática e integridade da informação. Logo cedo, o Banco Mundial e o Ministério de Minas e Energia conduzem conversas sobre transição energética limpa, com foco em energia sustentável. A conferência em Belém já é a segunda maior COP de todos os tempos, tá? Com mais de 56 mil participantes registrados de forma presencial. O levantamento é do site britânico Carbon Brief, especializado em dados e análises sobre política climática. O encontro tem representantes de 193 países e a União Europeia e fica atrás apenas da COP28, em Dubai. O Brasil lidera as delegações, seguido por China, Nigéria e Indonésia. Bom, ontem a resistência dos países ricos frustrou as expectativas de incluir na agenda oficial da COP os 4 temas considerados mais sensíveis. Um deles é justamente como países ricos podem financiar as ações de nações pobres para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Outro tema polêmico é a necessidade de metas mais ousadas para combater o aquecimento global. Segundo o presidente da COP30, embaixador André Correia do Lago, esses assuntos serão discutidos, mas de maneira informal. Agora, ele fará novas consultas aos países sobre os temas e o resultado das conversas será apresentado em uma sessão plenária no próximo sábado. Está todo mundo querendo propor soluções, propor ideias, então realmente está um ambiente muito positivo e não é brincadeira. Os países estão me dizendo, olha, há tempos que a gente não tem conversas com vontade de ser construtivo como o que a gente está tendo agora. Então vamos aproveitar isso e continuar até sábado. Apesar desse tom otimista, o embaixador admitiu que a discussão sobre indicadores de adaptação climática não está avançando como ele gostaria. Países africanos, árabes e outras delegações querem adiar a proposta por pelo menos 2 anos. Olha, é muito estranho essa coisa de a gente dizer avançar as negociações, porque todo mundo fica segurando um pouquinho mais, mas eu acredito que a coisa de adaptação talvez não esteja avançando como a gente gostaria, mas está avançando. Numa barqueata pela Baía de Guajará, indígenas, ribeirinhos e movimentos sociais abriram a Cúpula dos Povos, um evento paralelo à COP30. E eles criticaram, por exemplo, a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. Página virada para te contar que a Câmara dos Deputados adiou para terça-feira que vem a votação do projeto de lei antifacção por falta de consenso, mais uma vez, sobre o relatório do deputado Guilherme Derrite. Criticado pelo Palácio do Planalto, por parlamentares, da base da oposição e até por governadores de direita, o relator apresentou a 4ª versão do texto, mas ainda assim não houve acordo. Diante do impasse, Guilherme Derrite pediu em plenário ao presidente da Câmara o adiamento da votação para debater as modificações com o governo e com a oposição. E atendendo a demanda de vários colegas parlamentares, líderes, eu peço a Vossa Excelência encarecidamente que a gente possa pautar definitivamente esse debate pela importância da matéria, do que ela representa, que mais do que isso que vai representar para o futuro do nosso país, que a gente paute na terça-feira da semana que vem para que esses ajustes finais, essas correções redacionais possam ser ajustadas para que a gente não corra o risco de perder essa grande oportunidade. Na 4ª versão do texto, Derrite manteve a criação de um novo tipo penal chamado de domínio social estruturado, que tem sido criticado pelo Ministério da Justiça.
Um dos pontos que continuam sendo criticados pelo Ministério é o financiamento das atividades da Polícia Federal. Na nova edição do texto, Derrite estabeleceu que bens apreendidos com organizações criminosas serão destinados ao Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal, o FUNAPOL, quando o delito estiver sendo investigado pela corporação. Técnicos da pasta argumentam que essa verba deveria ser destinada ao Fundo Nacional Antidrogas, o FUNAD, que também financia a Polícia Federal, já que se trata do combate ao narcotráfico. Bom, ontem, na CBN, o secretário nacional de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira, alertou que o parecer de Derrite esvazia os fundos federais de combate ao crime organizado. Ainda tem na proposta uma série de problemas. Entre elas está o esvaziamento dos fundos federais, esvaziamento do Fundo Nacional de Segurança Pública, do Fundo Nacional de Políticas sobre Drogas e do fundo que abastece a própria Polícia Federal. O que o relator faz? Ele prevê que tudo aquilo que é apreendido das organizações criminosas vão ficar com os estados. Então, por exemplo, a Carbono Oculto, que apreendeu mais de 1,2 bilhão há semanas atrás, isso aí, pela determinação do relator, vai ser destinado aos estados e não mais às políticas federais que têm como objetivo promover a integração, promover a melhor qualificação, promover a melhoria de toda a estrutura de todo o país no combate ao crime organizado. Esse é só um dos pontos que estão pegando, né? O Ministério da Justiça também criticou a ideia de criar uma lei autônoma, chamada de Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, que altera outras legislações já vigentes, como a Lei de Organizações Criminosas. Segundo o secretário Marivaldo Pereira, isso tem potencial de gerar um verdadeiro caos jurídico. Apesar de ter cedido parcialmente nesse ponto, o relatório de Derrite ainda prevê a criação de uma nova lei. Para isso, ele criou um novo termo para diferenciar as organizações criminosas. Agora o crime é tipificado como organização criminosa ultraviolenta. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, disse que o texto ainda precisa de ajustes. Eu acho que a gente está conseguindo vitórias importantes, mas ainda está muito longe. A gente quer votar favorável a um texto, mas é um texto duro contra a facção criminosa, com penas duras. Agora, a gente não pode aceitar, isso eu posso dizer para você. Nada que tire o poder da Polícia Federal. E o maior partido da oposição, o PL, também quer mais debates sobre o projeto, como destacou o líder da legenda, Sóstenes Cavalcante. Nós precisamos ouvir os 27 governadores, precisamos de ouvir também os 27 secretários de estados. Eu acho que a gente precisa de ouvir as universidades públicas do país, que tem grandes debates sobre isso, mas também a gente não pode perder de olho o time, porque eu acho que isso deve ser feito em no máximo 15 dias para a gente poder chegar ao texto ideal e votarmos. Ontem, governadores da direita também foram a Brasília. Insatisfeitos com o texto, eles pediram modificações e o adiamento da votação para daqui a 30 dias. O presidente da Câmara, Hugo Mota, se reuniu com os governadores do Rio, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina e a vice-governadora do Distrito Federal. Economia agora, para te contar que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, vão se reunir hoje em Washington para tratar da redução do tarifaço de 50%. Ontem os dois conversaram rapidinho por 5 minutos no Canadá, à margem da cúpula do G7, e acertaram o encontro de hoje para dar continuidade às negociações. O objetivo é alinhar os próximos passos após a sinalização do presidente Donald Trump de que pretende reduzir algumas tarifas sobre o café. A medida beneficiaria diretamente o Brasil, principal fornecedor do produto aos Estados Unidos. Em entrevista à Fox News, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, confirmou que o governo de Trump deve anunciar em breve a redução nas tarifas de importação sobre café, frutas e outros alimentos. E o chanceler Mauro Vieira disse à Globo News que o Itamaraty ainda não recebeu um comunicado oficial sobre a decisão, mas classificou a perspectiva como muito bem-vinda e importante para a economia brasileira. Todas as notícias relativas às tarifas, à redução e à volta ao ambiente anterior é sempre auspiciosa e muito bem-vinda.
eu ouvi a notícia de que haveria essa redução de tarifas sobre café. Evidente que é um setor muito importante para a economia brasileira e será muito bem-vinda. Aliás, todas as negociações são muito bem-vindas. O presidente Lula já disse repetidamente que não há assuntos tabus, assuntos que não possam ser discutidos. Na semana passada, Lula disse que se as negociações com os Estados Unidos não avançarem até o final da COP30, quer dizer, isso em 24 de novembro, semana que vem, ele vai ligar novamente para o presidente americano Donald Trump. Lembrando que o último encontro deles ocorreu na Malásia, no dia 26 de outubro. Outro destaque da economia vem de uma reportagem do Estadão, que conta que o Tribunal de Contas da União criou uma força-tarefa para fiscalizar 9 estatais federais. Entre elas estão os Correios, a Infraero e a Casa da Moeda. Segundo o presidente do tribunal, ministro Vital do Rego, os técnicos da corte não vão se ater apenas aos aspectos financeiros. Eles vão avaliar também outros fatores que pesam nas dificuldades fiscais das estatais, como governança, operação e qualidade da gestão. O anúncio foi feito após um relatório do Tesouro Nacional ter apontado que 9 estatais, em um conjunto de 27 empresas públicas, têm hoje trajetória de deterioração de resultados, com riscos consideráveis para as contas públicas. O governo já tinha admitido o problema em setembro, quando enviou ao Congresso uma mensagem como complemento ao projeto de lei orçamentária anual de 2026. Nesse documento, também elaborado pelo Tesouro, o Executivo apontava riscos de possível necessidade de aporte de recursos. O ministro do TCU disse que, das estatais listadas pelo Tesouro, a situação dos Correios é a pior. Representantes do tribunal já receberam o presidente dos Correios na semana passada para reconhecer o plano de reestruturação. Lembrando que no mês passado, os Correios anunciaram que tentam obter um empréstimo de 20 bilhões de reais com bancos públicos e privados para quitar compromissos de curto prazo e assim iniciar um plano de recuperação. Segundo o presidente do TCU, os trabalhos agora vão complementar as fiscalizações já em andamento, permitindo ao tribunal uma visão mais abrangente sobre a situação das empresas. Te conto também que o Ministério da Fazenda estima que as novas regras para o Vale Refeição e Alimentação terão impacto econômico de cerca de 8 bilhões de reais por ano, o que representa uma economia média de R$ 225 reais por trabalhador. O decreto assinado ontem pelo presidente Lula estabelece um teto de 3,6% na taxa cobrada de restaurantes por empresas de Vale Refeição. Antes não existia um limite para a cobrança e as taxas chegavam a 15%. Segundo a Fazenda, as mudanças devem resultar em uma ampliação da rede de aceitação dos vales e redução de custos operacionais para empresas e consumidores. E o Senado aprovou um projeto de lei que proíbe descontos por associações em benefícios pagos pelo INSS. Uma proposta, claro, que é reflexo da operação que apontou desvio de bilhões de reais de aposentadorias neste ano. O texto agora vai para a sanção do presidente Lula. Vamos com o noticiário policial agora, para eu trazer uma reportagem do Globo que conta que mais da metade da tropa de elite das Forças de Segurança do Rio não usou câmera corporal no uniforme durante a mega operação nos complexos da Penha e do Alemão. No Batalhão de Operações Especiais, o BOP, havia 77 equipamentos para cerca de 215 militares. No caso da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, da Polícia Civil, dos 128 agentes, apenas 57 estavam com câmeras. A CORE justificou dizendo que houve um problema pontual na liberação da quantidade de câmeras. E o BOP disse que o efetivo da operação foi muito maior do que o normalmente empregado e que não foi prevista a necessidade de baterias sobressalentes para as câmeras porque se acreditava que a operação teria uma duração normal e o tempo foi muito maior. Ontem, uma pesquisa Quest divulgada mostrou que o debate sobre a mega operação no Rio, que deixou 121 mortos, não vamos esquecer, interrompeu a recuperação da popularidade do presidente Lula, que vinha sendo registrada desde maio. A desaprovação de Lula oscilou 1 ponto percentual para cima e chegou a 50%. A aprovação recuou na mesma proporção e caiu para 47%.
67% dos entrevistados pela Quest aprovaram a operação. O mesmo percentual avaliou que não houve exagero na força empregada, contra 29% que pensam o contrário. Enquanto para Lula o efeito da mega operação foi negativo, o governador Cláudio Castro foi o gestor estadual mais bem avaliado no combate à violência. Para 73% dos ouvidos pela Quest, organizações criminosas deveriam ser consideradas terroristas. A pesquisa também apontou que a violência se tornou a maior preocupação dos brasileiros. Entre outubro e novembro, essa preocupação subiu de 30% para 38%. E hoje, assim que eu liberei o podcast, a Quest divulgou uma pesquisa sobre a disputa presidencial em 2026. Vale você dar uma olhadinha lá no nosso site, cbn.com.br. Os gabaritos oficiais do primeiro dia de provas do Enem 2025 serão divulgados hoje. Os candidatos poderão acessar as informações no site do governo. Essa é a primeira vez que o INEP separa em 2 etapas a disponibilização das respostas. Lembrando que o segundo dia de provas ocorre no domingo, agora, dia 16 de novembro. E o Ministério da Gestão divulgou que 42.499 candidatos foram aprovados na primeira etapa do concurso nacional unificado. Agora, os classificados farão a prova discursiva do exame. No total, estão previstas 3.652 vagas em 32 órgãos da Administração Pública Federal. A segunda fase do concurso será no dia 7 de dezembro. Agora os destaques internacionais. Eu começo te contando que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancionou ontem à noite o projeto de lei que pôs fim à paralisação de 43 dias da máquina pública federal, a maior da história do país. A cerimônia de assinatura ocorreu na Casa Branca poucas horas depois de a Câmara de Representantes aprovar a medida. O projeto já havia passado no Senado no início da semana. O pacote aprovado vai financiar o governo até 30 de janeiro e algumas agências essenciais até o final do ano fiscal de 2026. E ainda repercute bastante no noticiário internacional a acusação do bilionário Jeffrey Epstein contra o presidente dos Estados Unidos. O pedófilo Jeffrey Epstein, que morreu na prisão em 2019, sugeriu que o presidente Donald Trump tinha conhecimento dos crimes que ele cometia. Em um e-mail divulgado ontem por deputados democratas, Epstein disse que Trump sabia das meninas. Em outra mensagem, o pedófilo afirma que o presidente americano passou horas com uma das vítimas de abuso sexual. O negócio é muito sério e a gente vai acompanhar muita repercussão disso. No Peru, pelo menos 37 pessoas morreram e outras 24 ficaram feridas num acidente de ônibus. Autoridades disseram que o veículo caiu de um desfiladeiro após colidir com uma caminhonete em Arequipa, no sul do país. A polícia investiga o caso. Tem também um alerta de saúde. O sarampo voltou a preocupar autoridades sanitárias das Américas. A Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, anunciou que a região perdeu o status de área livre de transmissão endêmica, após o Canadá registrar circulação contínua do vírus por mais de 12 meses. O Brasil, segundo o Ministério da Saúde, mantém a certificação de eliminação, que foi obtida em 2024 novamente. Mas o país voltou a registrar surtos localizados em 2025 agora, com 34 casos confirmados até setembro, a maioria no estado do Tocantins. Embora o vírus não tenha ainda retomado a circulação sustentada aqui no Brasil, a desinformação e a queda vacinal continuam abrindo brechas para ele. A Rússia ocupou 3 localidades em Zaporíjia, no sul da Ucrânia. Segundo o comandante Alexander Sirskiv, há batalhas exaustivas na região para conter o avanço. Os confrontos mais intensos ocorreram em Poskrov, enquanto Kupiansk e Liman também foram atingidas pela ofensiva. A guerra se aproxima de completar 4 anos, com cerca de 20% do território ucraniano sob controle de Moscou, que sofreu novas sanções dos Estados Unidos. E para fechar o pacote internacional, eu te conto que a edição 26 do Grammy Latino 2025 acontece hoje em Las Vegas.
A tradicional noite de premiações do Grammy Latino é dividida em 2 fases. A premiere, uma cerimônia em que a maioria das categorias é anunciada, e a transmissão principal. Lineker é a brasileira com mais indicações no Grammy e também uma das artistas mais indicadas. No futebol, Atlético Mineiro e Fortaleza empataram por 3-3 no jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Atlético perdeu a chance de encostar no G7 e continuou na 9ª posição com 44 pontos, 1 a menos que o São Paulo, que é o 8º. O Fortaleza continua na zona de rebaixamento, na penúltima posição, com 31 pontos. Em noite inspirada, o atacante Daverson fez 3 gols no Galo e renovou as esperanças do Fortaleza. Brasil! Na seleção brasileira, o técnico Carlo Ancelotti ainda não definiu o time que vai pegar o Senegal no sábado. A tendência é que o goleiro Ederson seja o titular no penúltimo amistoso do ano, que acontece em Londres. E vamos encerrando aqui o Panorama CBN da manhã de hoje. Eu, nosso DJ Laerte Afonso e o nosso editor Edmilson Fernandes. Você também faz parte desse time, então fique sempre à vontade para participar, tá? Pode ser lá pelo Instagram, biancasantos.bia. Inclusive para pedir música para o nosso sextou amanhã, tá? Não deixa de pedir, não. E lembre-se que tem o Panorama CBN da noite, que está sendo comandado por Lucas Soares. Um beijo, obrigada pela companhia e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.